Fala aí galera, aqui quem fala é o Baso e eu vou trazer para vocês aí um tutorial de como criar uma logomarca. Eu procurei alguns tutoriais aí e o que eu mais encontrei foi a galera explicando sobre degradê, preenchimento, contorno e tudo mais, mas o que eu vou explicar nesse tutorial aqui é como você ter a ideia para sua logo. Então vamos lá. Eu criei aqui um cliente fictício para a gente fazer uma logomarca para ele. O cliente é Shield Informática. É uma loja de computadores, peças, jogos e faz manutenção de máquinas. Esse foi o briefing que eu peguei com o cliente, a informação básica que eu peguei com ele para a gente ter uma ideia do que o que a loja dele faz. Eu também perguntei qual é o público que ele quer atingir. Se é a pessoa que vai entrar na loja dele. Então ali ele me passou que ele quer o usuário doméstico, ele quer as lan houses e as empresas no gerais, que é onde ele vai fazer as manutenção das máquinas, venda de peças e tudo mais. Aí eu peguei o nome da empresa dele. Isso aqui é muito importante para você fazer. Você pega o nome e vamos tentar descobrir por que esse cliente chegou com esse nome. Então vamos lá, ele pegou Shield. A tradução de Shield é escudo, né? Mas também ela pode ser defesa, segurança, proteção e várias outras traduções que a gente pode encontrar aí. Mas as principais são essas. Informática está ligada ao que? A mouse, teclado, monitor, CPU, peças, etc, etc, etc. Aqui a gente só citou algumas. Isso é importante você também fazer uma anotação e ter tudo separado antes de começar a sua criação. Às vezes na hora que você recebe o nome do cliente, Shield e tal, você já tem uma ideia muito louca na cabeça. Mas é bom você fazer essa anotação para você não acabar fazendo algo muito louco e que não tenha nada a ver com o nome. Então você tendo todas essas anotações, você vai chegar numa logo bem específica. Outro passo bem importante é você separar imagens relacionadas ao nome e à profissão. Eu entrei aqui no Google mesmo, digitei escudo e separei algumas imagens de escudo. Então aqui a gente já pode ter noção de cores usadas nos escudos, formatos e uma imagem também do que o nome significa. Também separei algumas imagens de computadores e informática no geral. Apenas digitei informática no Google e separei algumas imagens. Não separei por gosto nem nada, separei aleatório. Então a gente tem um carinha trabalhando aqui. Ele tá ali, sei lá, quem sabe fazendo uma arte, sei lá o que ele tá fazendo, tá numa bagunça. A gente tem aqui um computador montado, tem peças, é importante porque o nosso cliente vende peças, então aqui a gente tem teclado, tem o mouse, tem caixas de som, tem CPU, tem o monitor, então aqui a gente já pode ter uma ideia. E aqui a gente tem alguma coisa já mais no estilo vetor, também temos o mouse, teclado, monitor e alguma coisa que lembra conexão com a internet, por causa desse cabo aqui, as conexões do PC, algumas flechas dando um sentido de velocidade. A internet, velocidade é algo que agrada, a velocidade para você conectar, estar conectado, o seu PC estar rápido, isso é bom. Então essas imagens vão te trazer um pouco da visualização do que você quer. Por mais que você ainda esteja sem ideia, você vai partir disso. Então a gente vai tentar o que? Unir a palavra shield, talvez a uma imagem escudo, alguma coisa relacionada lá na frente com peças, jogos, manutenção, mas também importante e não podemos esquecer aqui, empresas, tá? Isso aqui é muito importante, já que o foco dele principal é empresas, a gente não pode criar um logo engraçadinho. Então aqui, essa imagem, ela já fica no mínimo estranha, porque o nosso cliente não vai querer que a empresa que ele atende enxergue ele como esse carinha de boné que toma café no meio da bagunça. Então esse
tá fora, esse aqui já não compensa a gente usar essa ideia aqui não. Aqui também, ó, aqui tem uma ideia legal que é da velocidade, da conexão, tem as peças, mas tá muito colorido e isso vai acabar não chamando muita atenção do cliente principal dele. A gente tem que achar alguma coisa que seja séria e que dê a impressão de que é uma empresa de respeito, que respeita o cliente. Então essa aqui já também acaba sendo uma ideia não muito boa, porque o cliente vai ter a impressão de que é uma empresa de criança, alguém que não sabe muito bem o que está fazendo e tá muito colorida a imagem, né? Os escudos já traz pra gente que o nome não combina com a profissão muito, né? Embora não tenha muito a ver isso, mas a ligação entre as duas coisas fica meio distante, porque o escudo é uma coisa meio primordial. Ela é antiga, as pessoas não usam mais escudo na rua e o computador é uma coisa nova, é uma novidade, cada dia está se renovando, cada dia mais pessoas usam, então fica difícil a gente tentar ligar uma coisa de 2013 com coisas que eram usadas lá em 1900 bolinha para trás. Então aqui a gente já pode tentar eliminar a imagem do escudo e tentar focar mais numa palavra. Eu criei aqui alguns modelos, né? Nada para ficar extraordinário, é mais para explicação mesmo, fiz coisa rápida. Eu fiz alguns modelos que é o que seria que a gente vai apresentar para o cliente. Aqui no primeiro modelo eu usei o que? Umas linhas, traço fino, coisa mais suave, duas cores. Isso é muito importante, eu vou falar daqui a pouco porque eu usei só duas cores, né? Mas ó, eu esqueci toda aquela imagem de um escudo, aquela imagem rústica que vai trazer a imagem do escudo vai trazer para o cliente. E aqui a gente tentou fazer alguma coisa mais suave, né? A gente manteve a palavra shield em destaque, a gente usa um mouse aqui conectado ao escudo, que seria a tecnologia, e a palavra informática aqui embaixo. Então a gente fez algo legível e tentando manter os padrões ali que a gente tinha nas informações. Aqui eu fiz duas variações para dar mais uma opção para o cliente. Aqui eu já tentei usar o escudo, talvez seja a paixão do cliente, ele gosta muito da época medieval, então às vezes você acaba fazendo uma coisa que vai agradar o cliente também, além de agradar os clientes dele. De novo usando duas cores e a gente tentou pegar aqui uma imagem no escudo, né, um S simbolizando. Futuramente, se ele quiser usar só essa imagem, ele vai poder usar para lembrar a empresa dele, vai ser conhecida por esse símbolo ou pela marca toda, né? Agora aqui voltando sobre o porquê usar duas cores, é porque a impressão vai sempre ter um custo para o cliente. Então ele vai usar esse logo para uma camiseta, ele vai usar para uma caneta, ele vai usar para um cartão de visita, para um calendário, etc, etc, etc. O que vai acontecer na camiseta? A camiseta é cobrada por cores, se ele for fazer serigrafia. Então vamos supor lá que eu não faço a ideia de quanto está a serigrafia na cidade de vocês, mas vamos chutar aqui R$50 por cor. Se a gente tivesse um S azul, um
H verde, um I preto, 10 cores aqui, e fosse cobrado R$50 por cor, ele ia pagar R$500 só na tela para pintar essa camiseta, né? Um exemplo. Agora a gente tem duas cores, ele vai pagar 50 pelo azul e 50 pelo vermelho, R$100. Tá muito mais em conta para ele. Ele vai gastar muito menos para fazer a camiseta dele. Isso é um dos fatores para você usar uma cor só. Outro fator importante é se ele for usar essa impressão numa caneta. A caneta, ela tem uma área de impressão muito pequena. Então, se ele for usar essa logo pequena, olha só, aqui a gente vai ter a noção ainda do que é shield informática. Se eu colocar muito colorido, além de ser o mesmo esquema de serigrafia, aplicar mais cor, como é uma tela por cima da outra, isso vai borrando. Quando ele chegar na última cor, vai ter um borrado que não vai dar para entender nada se é shield ou o que está escrito ali. Ainda mais que provavelmente vai ter o telefone do lado, muita gente coloca o endereço na caneta também. Fica muita informação e muita cor por um espaço muito pequeno. E daí, se você faz um logo colorido, acaba prejudicando na hora da impressão. Você vai ter que fazer uma cor só e descaracteriza muito o logo. Isso é outro fator bem importante também. Sem contar que a gente vai usar ela pequena, ó. Colorido você não vai conseguir enxergar nada. Então, até para uma assinatura, essa logo vai estar legível. Vamos pegar esse outro modelo aqui. A gente pode diminuir ela também. Ó, então ela está bem pequenininha lá, mas a gente consegue ver o que está escrito e consegue reconhecer a marca da empresa do cliente, tá? Outra coisa bastante importante é a seguinte: impressão com uma cor. Às vezes ele vai fazer um panfleto, mas esse panfleto não vai ser colorido frente e verso, ele vai ser com uma cor apenas. Então, fazer uma cor, tá aqui, simples, fácil, não precisa, ele não vai descaracterizar. E se predomina o azul, a gente pode fazer a arte dele azul e a logo dele não vai descaracterizar também. A mesma coisa acontece nessas aqui, ó. Vou separar aqui. Vou pegar uma preta e vamos fazer um azul. Olha só, a logo dele continua com as mesmas características, a gente não mudou nada, ela só tá uma cor, ficou fácil. Então, essa é uma dica bem importante, uma coisa que vocês podem seguir, que vai ajudar bastante. E depois é só apresentar para o cliente. Provavelmente ele vai perguntar para você se vai ser azul mesmo. Aquelas perguntas que vocês sabem que os clientes fazem, que não tem muito sentido. Mas aí, como você montou uma logo baseado em todas as informações que você pegou lá no começo, com computador, etc, o nome, o público que ele quer alcançar, como você pesquisou sobre o nome que ele está usando, o que significa, que às vezes ele gosta da palavra shield, mas ele não sabe o que significa. Aí é capaz que ele chegue e te pergunte, mas por que tem esse escudo? Se o meu negócio é informática. Aí você vai explicar para ele, não, que shield é escudo em inglês, e representa, tem traduções como defesa, segurança, proteção, etc. Você pesquisou na internet também, você viu imagens relacionadas à informática e a shield, você viu o que era melhor, o que era ruim para o cliente. E com base em tudo isso você montou a logo. Então você vai ter todas as explicações possíveis. Você vai chegar lá e explicar para ele o porquê do mouse, o porquê que ele está ligado na bolinha do i, por que a informática está menor, por que você usou esse escudo,
por que tem o S dentro do escudo. Então todas as informações você vai ter na ponta da língua. Todas as perguntas que o cliente tiver, você vai saber responder na hora e vai fazer com que o cliente entenda também o teu trabalho e valorize também o teu trabalho. Porque muitos acham que você só pegou e desenhou uma luzinha. E eles acham que esse é o trabalho, mas você não. Você foi lá, você pesquisou o nome dele, você vai trazer um monte de informação que muitas vezes nem o cliente sabe. Então, pessoal, eu acho que falta um pouco mais disso na internet. Eu vou tentar trazer mais tutoriais aí. Estou criando também uma página no Facebook. Vou deixar o link aí na descrição pra galera, quem puder dar uma força, curtir lá a página. Assim que tiver a galera curtindo lá, eu já vou tentar postar mais uns outros tutoriais, alguns trabalhos que eu faço. E também a gente trocar alguma ideia sobre esse mundo louco que é ser designer. Porque acontece cada uma com o cliente, então às vezes uma situação com que você passa, uma experiência que você tem pode ajudar muito um outro cara aí que tá tendo uma dificuldade com o cliente dele e tal. E vamos tentar trocar essa ideia lá na página. Então se puder curtir lá, eu agradeço. E se a galera gostar aí do tutorial, em breve eu faço mais alguns aí pra galera. Beleza, galera? Valeu, abraço, até mais.